Olá pessoal, nessa aula eu quero trabalhar com vocês o conceito de geometria molecular. Geometria diz respeito à disposição espacial dos átomos, a forma como os átomos estão orientados uns em relação aos outros na molécula. Nesse vídeo eu quero destacar os principais formatos, as principais geometrias cobradas em provas de vestibulares. A primeira coisa que você vai fazer na hora de identificar a geometria de uma molécula é construir a fórmula eletrônica, também chamada de fórmula de Lewis. Eu coloquei aqui na lousa alguns exemplos. Construída a fórmula eletrônica, nós vamos contar o número de nuvens eletrônicas ao redor do átomo central da molécula. O que é uma nuvem eletrônica? Nós vamos encarar nuvem eletrônica como sendo um conjunto de elétrons. A nuvem eletrônica pode ser um par de elétrons, pode ser uma ligação simples, pode ser uma ligação dupla, pode ser uma ligação tripla ou ainda uma ligação dativa. Então eu conto como uma nuvem, uma nuvem, uma nuvem, uma nuvem, uma nuvem, um conjunto de elétrons. Então nós vamos construir a fórmula eletrônica e contar o número de nuvens eletrônicas ao redor do átomo central. Então, nos exemplos que eu coloquei aqui na lousa, no CO2 eu tenho duas nuvens eletrônicas ao redor do carbono. No SO2 eu tenho 3 nuvens eletrônicas ao redor do enxofre. Veja, uma dupla ligação eu conto como uma nuvem, um parzinho de elétrons eu conto como uma nuvem, uma ligação dativa eu conto como uma nuvem. Então são 3 nuvens eletrônicas ao redor do átomo central. Molécula de BF3 são 3 nuvens eletrônicas. Então, conto o número de nuvens eletrônicas ao redor do átomo central. Aqui, água, amônia e metano são moléculas que apresentam 4 nuvens ao redor do átomo central. Veja, uma ligação simples é uma nuvem, parzinho de elétrons é uma nuvem, 1, 2, 3, 4 nuvens eletrônicas ao redor do átomo central. Por que queremos saber o número de nuvens eletrônicas ao redor do átomo central? Ora, turma, se eu quero saber a geometria molecular, se eu quero saber a disposição espacial dos átomos, antes eu tenho que saber a disposição dos elétrons. Porque, afinal de contas, os átomos se ligam por meio de elétrons. E como é que eu vou saber a disposição dos elétrons? Ora, nós sabemos que cargas de mesmo sinal se repelem. Elétrons têm carga negativa. Elétrons repelem elétrons. Então essas nuvens eletrônicas ao redor do átomo central da molécula, elas vão se repelir. Então elas vão querer se posicionar de tal forma que a distância entre elas seja a maior possível, para minimizar, para atenuar essa repulsão. Então, as nuvens eletrônicas elas vão se posicionar de tal forma que a distância angular entre elas seja a maior possível. Então, quando eu conto 2 nuvens eletrônicas ao redor do átomo central, uma nuvem empurra a outra, qual é a maior distância angular entre elas? 180 graus. Veja, turma, que se essas nuvens estiverem a um ângulo de 180 graus, não importa o que eu ligue nas nuvens, obrigatoriamente os átomos estarão alinhados. A geometria vai ser linear. Sempre que você contar 2 nuvens ao redor do átomo central, a geometria vai ser linear. Então imagine que eu tenho aqui um átomo de carbono, né? E um átomo de oxigênio ligado a cada uma dessas nuvens. Os átomos estariam na mesma linha, a geometria seria linear. E quando eu conto 3 nuvens eletrônicas ao redor do átomo central? 3 nuvens vão se repelir, elas vão se posicionar nos vértices de um triângulo. Qual é o maior ângulo possível para 3 nuvens eletrônicas? Vai ser um ângulo de 120 graus. Lembre-se que o círculo todo é 360 graus. Então aqui, ó, 120, 120, 120.
É a maior distância angular possível para 3 nuvens eletrônicas. Mas saber a disposição das nuvens não é suficiente para determinarmos a geometria. O que determina a geometria é a posição dos átomos. Então, se eu tiver 3 nuvens eletrônicas, mas apenas 2 destas nuvens ocupadas por átomos, 2 destas nuvens ligadas a átomos, veja, essa nuvem aqui, ó, ela está ligada a um oxigênio. Essa nuvem aqui, ela está ligada a um oxigênio. Essa nuvem não está ligada a átomo nenhum. Então, se eu tenho 3 nuvens, mas apenas 2 delas ligadas a átomos, a geometria da molécula vai ser angular. Esse formato, ó, nós chamamos de angular. O enxofre está aqui, tem um oxigênio aqui, tem um oxigênio aqui. Geometria angular. 3 nuvens, 2 átomos ligados nas nuvens, geometria angular. Caso eu tenha 3 nuvens, mas as 3 nuvens estão ocupadas por átomos, a geometria vai ser triangular ou trigonal plana. Então imagine aqui um átomo de boro aqui no centro, flúor, flúor e flúor. Geometria triangular ou trigonal plana. 3 nuvens e as 3 nuvens ocupadas por átomos. Então você está percebendo? Eu construo a fórmula eletrônica, eu conto o número de nuvens e eu observo quantas destas nuvens estão ligadas a átomos. E assim fica determinada a geometria. Quando eu contar 4 nuvens eletrônicas ao redor do átomo central, essas nuvens se afastando umas das outras vão se orientar nos vértices de um tetraedro. Lembra? 4 lembra tetra, 4 nuvens se orientam nos vértices de um tetraedro. Essas nuvens vão ficar afastadas ao máximo num ângulo de aproximadamente 109 graus. O que vai determinar a geometria é quantas destas nuvens estão ligadas a átomos efetivamente. No caso da água, por exemplo, eu tenho 4 nuvens, mas apenas 2 delas ligadas a átomos. Então você imagine 4 nuvens eletrônicas, né? Vamos tentar construir aqui, ó, 4 nuvens, elas vão ficar orientadas dessa maneira. Então você imagine 4 nuvens eletrônicas, elas vão ficar orientadas dessa forma. Só que das 4 nuvens, né, no caso da água, das 4 nuvens, né, apenas 2 delas ligadas a átomos, ó. 2 ligadas a átomos. Essa nuvem não está ligada a átomo nenhum, essa nuvem não está ligada a átomo nenhum. Então aqui eu tenho um oxigênio, tenho um H, tenho um H. Aqui não tem átomo nenhum, aqui não tem átomo nenhum. Essa geometria, a gente já viu, ela é chamada de angular. Então sempre que você contar 4 nuvens, mas apenas 2 átomos ligados nas nuvens, geometria angular. No caso da amônia, são 4 nuvens eletrônicas. Das 4 nuvens, apenas 3 delas vão estar ligadas a átomos. Essa nuvem não tem átomo nenhum ligado nela. Turma, sempre que eu tiver 4 nuvens, como é que você desenha 4 nuvens? Você faz um tracinho para cima e 3 para baixo. Sempre que eu tiver 4 nuvens, tá? O N está aqui no meio. Mas dessas 4 nuvens, apenas 3 ligadas a átomos. Então aqui tem um H, aqui tem um H, aqui tem um H. Aqui não tem nada, não tem átomo nenhum. Essa geometria a gente vai chamar de piramidal. Sempre que você contar 4 nuvens e 3 átomos ligados nessas nuvens, a geometria vai ser piramidal. A última situação que a gente vai ver nesse vídeo é a situação em que nós temos 4 nuvens e as 4 nuvens ligadas a átomos. Nesse caso, a geometria é chamada de tetraédrica. 4 nuvens, 4 átomos ligados nessas nuvens, geometria tetraédrica. Turma, uma situação que também vale a pena mencionar é a situação que envolve moléculas diatômicas, moléculas formadas por apenas 2 átomos. Moléculas formadas por 2 átomos, exemplo, H2,
O2, N2, HCl, monóxido de carbono. Todas as situações que apresentarem dois átomos na molécula, a geometria vai ser linear. Lembre-se, dois átomos são dois pontos determinam uma reta. Inevitavelmente, invariavelmente, os átomos estarão alinhados, a geometria vai ser linear. Moléculas diatômicas, moléculas lineares. Valeu?